1. Os artigos 3º, inciso 2 e 55 da Lei Complementar nº 40, Lei Orgânica do Ministério Público, não revogaram a legislação anterior que atribui a iniciativa para ação penal pública, no processo sumário, ao juiz ou à autoridade policial, mediante portaria ou auto de prisão em flagrante. Súmula 602. Nas causas criminais, o prazo de interposição de recurso extraordinário é de 10 dias. Súmula 603. A competência para o processo e julgamento de latrocínio é do juiz singular e não do tribunal do júri. Súmula 604. A prescrição pela pena em concreto é somente da pretensão executória da pena privativa de liberdade. Súmula 605. Não se admite continuidade delitiva nos crimes contra a vida. Súmula 606. Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de turma ou do plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso. Súmula 607. Na ação penal regida pela Lei 4.611, a denúncia como substitutivo da portaria não interrompe a prescrição. Súmula 608. No crime de estupro praticado mediante violência real, a ação penal é pública incondicionada. Súmula 609. É pública incondicionada a ação penal por crime de sonegação fiscal. Súmula 610. Há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima. Súmula 611. Transitada em julgado, a sentença condenatória compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna. Súmula 612. Ao trabalhador rural não se aplicam, por analogia, os benefícios previstos na Lei 6.367. Súmula 613. Os dependentes de trabalhador rural não têm direito à pensão previdenciária. Seu óbito ocorreu anteriormente à vigência da Lei Complementar número 11. Súmula 614. Somente o Procurador-Geral da Justiça tem legitimidade para propor ação direta interventiva por inconstitucionalidade de lei municipal. Súmula 615. O princípio constitucional da anualidade, parágrafo 29 do artigo 153 da Constituição Federal, não se aplica à revogação de isenção do ICM. Súmula 616. É permitida a acumulação da multa contratual com os honorários de advogado após o advento do Código de Processo Civil vigente. Súmula 617. A base de cálculo dos honorários de advogado em desapropriação é a diferença entre a oferta e a indenização, corrigidas ambas monetariamente. Súmula 618. Na desapropriação direta ou indireta, a taxa de juros compensatórios é de 12% ao ano. Súmula 619. A prisão do depositário judicial pode ser decretada no próprio processo em que se constituiu o encargo, independentemente da propositura de ação de depósito, revogada. Súmula 620. A sentença proferida contra autarquias não está sujeita a reexame necessário, salvo quando sucumbente em execução de dívida ativa. Súmula 621. Não enseja embargos de terceiro a penhora a promessa de compra e venda não inscrita no registro de imóveis. Súmula 622. Não cabe agravo regimental contra a decisão do relator que concede ou indefere liminar em mandado de segurança. Súmula 623. Não gera, por si só, a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer do mandado de segurança,
com base no artigo 102, inciso 1, a linha N da Constituição, dirigir-se o pedido contra a deliberação administrativa do Tribunal de Origem, da qual haja participado a maioria ou a totalidade de seus membros. Súmula 624. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente demandado de segurança contra atos de outros tribunais. Súmula 625. Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança. Súmula 626. A suspensão de liminar em mandado de segurança, salvo determinação em contrário da decisão que é deferir, vigorará até o trânsito em julgado da decisão definitiva de concessão da segurança, ou, havendo recurso, até a sua manutenção pelo Supremo Tribunal Federal, desde que o objeto da liminar deferida coincida total ou parcialmente com o da impetração. Súmula 627. No mandado de segurança contra a nomeação de magistrado da competência do Presidente da República, este é considerado autoridade coatora, ainda que o fundamento da impetração seja nulidade ocorrida em fase anterior do procedimento. Súmula 628. Integrante de lista de candidatos a determinada vaga da composição de tribunal é parte legítima para impugnar a validade da nomeação de concorrente. Súmula 629. A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes. Súmula 630. A entidade de classe tem legitimação para o mandato de segurança, ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria. Súmula 631. Extingue-se o processo de mandado de segurança se o impetrante não promove, no prazo assinado, a citação do litisconsorte passivo necessário. Súmula 632. É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança. Súmula 633. É incabível a condenação em verba honorária nos recursos extraordinários interpostos em processo trabalhista, exceto nas hipóteses previstas na Lei 5.584. Súmula 634. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário, que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem. Súmula 635. Cabe ao presidente do Tribunal de Origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário, ainda pendente de seu juízo de admissibilidade. Súmula 636. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Súmula 637. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça que defere pedido de intervenção estadual em município. Súmula 638. A controvérsia sobre a incidência ou não de correção monetária em operações de crédito rural é de natureza infraconstitucional, não viabilizando recurso extraordinário. Súmula 639. Aplica-se a súmula 288 quando não constarem do translado do agravo de instrumento as cópias das peças necessárias à verificação da tempestividade do recurso extraordinário não admitido pela decisão agravada. Súmula 640. É cabível recurso extraordinário contra a decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada ou por turma recursal de juizado especial civil e criminal. Súmula 641.
não se conta em dobro o prazo para recorrer quando só um dos litisconsortes haja sucumbido. Súmula 642. Não cabe ação direta de inconstitucionalidade de lei do Distrito Federal derivada da sua competência legislativa municipal. Súmula 643. O Ministério Público tem legitimidade para promover ação civil pública, cujo fundamento seja a ilegalidade de reajuste de mensalidades escolares. Súmula 644. Ao titular do cargo de procurador de autarquia, não se exige a apresentação de instrumento de mandato para representá-la em juízo. Súmula 645. É competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Súmula 646. Ofende o princípio da livre concorrência, lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. Súmula 647. Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar do Distrito Federal. Súmula 648. A norma do parágrafo 3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional 40, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar. Súmula 649. É inconstitucional a criação, por Constituição Estadual, de órgão de controle administrativo do Poder Judiciário, do qual participem representantes de outros poderes ou entidades. Súmula 650. Os incisos 1 e 11 do artigo 20 da Constituição Federal não alcançam terras de aldeamentos extintos, ainda que ocupadas por indígenas em passado remoto.